senhores requerentes, queridos, senhores doutores advogados, professora Keila Jaqueline, acadêmicos da turma do primeiro B matutino da Universidade do Vale do Itajaí, caros colegas Antônio Neto e Maria da Cunha, sejam bem-vindos ao início da nossa sessão de mediação. Eu, Cíntia de Monteiro e Costa, inicio situando as partes no que vai acontecer nesta, propondo alguns combinados. É muito importante que dentro da sessão tenha, entre todas as partes, os acadêmicos que estão participando, tenham confidencialidade, sigilo, boa-fé, cortesia no tratamento, que a condução dos trabalhos que pertence aos mediadores e que, se necessário, a gente possa e deva pedir a palavra. E nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível para que ambas as partes consigam entrar num acordo, que a disputa seja justa tanto para um quanto para o outro e que no final todos saiam ganhando de alguma forma. Vou continuar falando um pouquinho sobre o que é a mediação. A mediação é um método de resolução de conflitos em que duas ou mais partes recorrem a uma terceira pessoa imparcial, um mediador, com o objetivo de se trabalhar o conflito de forma a, se possível, chegarem a um acordo satisfatório para todos os envolvidos na disputa. A mediação assume-se como um meio de resolução de conflitos, alternativa aos tradicionais, nomeadamente os judiciais, na medida em que nela as partes têm controle sobre o processo, sobre o seu andamento e sobre o seu resultado. A mediação é um processo com duração variável, dependendo do tipo e persistência dos conflitos, da complexidade dos temas e do relacionamento e abertura das partes nele envolvidas. O processo inicia-se com a pré-mediação, na qual o mediador informa os mediados sobre o que é mediação, quais as suas etapas, avalia se as questões que são por elas trazidas são adequadas ao emprego da mediação e qual a vontade das partes em que participarem. Nas reuniões seguintes, desenrola-se a mediação propriamente dita, durante a qual os mediados, com o apoio do mediador, dialogam sobre o conflito e trabalham em conjunto com o objetivo de encontrarem uma solução que vá ao encontro das suas necessidades e interesses. Caso seja esse o desejo das partes envolvidas na mediação, a solução conseguida no final de um processo de mediação pode ter força executiva, é uma sentença, se for homologada por um juiz no âmbito dos julgados de paz, ou pode ter simplesmente o valor legal de um contrato jurídico. A mediação é uma alternativa porque é mais humana. A mediação também é uma alternativa porque está mais próxima dos cidadãos e responde ao anseio de uma justiça mais justa. Eu inicio a sessão. Agradeço pela atenção. Agradeço por todos estarem aqui e passo a palavra para a minha colega Lara Dadê. Fazer a leitura do caso. Primeiro, é importante vocês se apresentarem. Sou a Lara Dadê Amaral e vou fazer a leitura do caso que está sendo colocado em pauta. Eu sou o Antônio Dias e eu estou fazendo a pauta e auxiliando vocês durante a mediação. O Beachfront Condominiums é um novo empreendimento de 65 apartamentos na ilha de Granola, no Caribe. Os apartamentos são de tamanho generoso, com 2 a 3 quartos, e cada um tem um grande terraço com vistas maravilhosas do oceano.
A construção do projeto foi cheia de dificuldades devido à pressão por custos baixos que fazia a Granola Beach Limited, GBL, uma empresa local familiar de 3 gerações, bem como por má gestão do tempo do empreiteiro, por dificuldades na obtenção de materiais de qualidade adequada e de mão de obra na ilha. 48 apartamentos foram vendidos na planta durante a construção, com data de conclusão prevista para 20 de dezembro de 2012, em cada contrato de venda, quando os novos proprietários assumiriam seus apartamentos. 7 apartamentos pertencerão à geração mais velha dos membros da GBL. Os 10 apartamentos restantes ainda não foram vendidos. A conclusão do projeto foi adiada para 20 de julho de 2013 e 3 compradores que venderam suas outras casas ou apartamentos, prevendo a data de conclusão do empreendimento do condomínio Beachfront para 20 de dezembro de 2012, ficaram sem teto e tiveram que encontrar alojamento temporário ou alugado. Além disso, a maioria dos novos proprietários rapidamente formou um grupo de ação. Durante o final de 2012 e o primeiro semestre de 2013, esses proprietários pressionaram a GBL por melhorias no empreendimento e construção. A GBL não comunicou ao projetista One Stop Design e a empreiteira de construção, a DDL, para conseguir essas melhorias e, em parte, explicou aos novos proprietários o que estava e o que não estava previsto nos contratos de venda. As reclamações dos proprietários em essência são: primeiro, que a GBL mude o projeto da porta corrediça externa e o sistema de janela. A porta corrediça e o sistema de janela permite que a água da chuva entre durante tempestades pesadas e parecem muito leves para suportar um furacão categoria 3. A ilha de Granola está dentro de uma área de risco para tempestades tropicais e furacões. Embora nunca tenha havido um furacão de categoria 3 na ilha, com os grandes extremos de eventos meteorológicos que estão sendo vivenciados em todo o mundo, os proprietários consideram que o furacão de categoria 3 é um risco previsível e dizem que os representantes de vendas da GBL lhes garantiram durante as sessões de pré-venda que o edifício resistiria a todas as condições meteorológicas previsíveis. Os danos, no caso da ocorrência de tal furacão, não estão acobertados de seguros. Os proprietários querem um sistema que mantenha fora a água em todas as condições regulares e que seja testado para suportar um furacão categoria 3. Segundo, que a GBL realize melhorias na construção ou assuma o compromisso de indenizar possíveis danos futuros. Os proprietários estão preocupados com a fissuração da pavimentação externa, onde as telhas estão rachando nas áreas de paisagismo. Isto é desagradável e dá uma má impressão ao chegar às propriedades. Plantas estão começando a crescer nas rachaduras. A substituição da pavimentação é estimada em R$ 32.500. Terceiro ponto. Durante 5 anos, a contar da data de conclusão do projeto, a GBL deve indenizar todos os proprietários pelos custos de manutenção que ultrapassem uma margem de R$ 1.000 por apartamento ano, de modo que quaisquer custos de manutenção acima desta faixa deverão ser suportados pela GBL. Os proprietários dizem que esse limite é necessário devido ao padrão de construção deficiente ao longo do empreendimento. Caso contrário, deixá-los-ia em risco de custos de manutenção do edifício maiores que o normal. R$ 1.000 por apartamento ano é geralmente considerado normal na ilha por apartamentos adequadamente construídos. Quarto, indenização por custos de aluguel de habitações alternativas entre 20 de dezembro de 2012 e 20 de julho de 2013. Esta reclamação é intentada por 3 proprietários apenas, solicitando um total de R$ 54.000 em FIES. Quinto e último, compensação por perda de rendimentos de locação devido ao atraso na conclusão. Esta reivindicação é trazida por 20 proprietários que alegam que compraram apartamentos como investimento para serem alugados. Cada um disso, os representantes de vendas da GBL estavam cientes de que o apartamento estava sendo comprado para investimento. Entre eles, busca-se uma compensação para as perdas de aluguel na média de R$ 4.000 por mês, considerando 75% de ocupação para os 7 meses do apartamento, totalizando R$ 420.000. A GBL também iniciou processos judiciais contra a One Stop Design por não ter assegurado que a GBL construísse adequadamente os apartamentos. A GBL não iniciou ação contra a DDL, negociou com a DDL para realizar os trabalhos de reparo e melhorias por intermédio de acordo. Este trabalho está em andamento, mas ainda não está completo. A DDL realizou melhorias e reparos nos terraços privados e na cobertura. No entanto, em relação ao trabalho na pavimentação,
A GBL está buscando que a TDL remova e substitua em sua totalidade, o que não foi iniciado. A GBL e os proprietários concordaram em tentar resolver todas as suas disputas por mediação submetidas às regras da Lei 13.140, de 26 de julho de 2015. A mediação será assistida pelo presidente da GBL, que também é um dos membros da família sênior, que havia comprado para si um apartamento no empreendimento, e pelo representante dos proprietários, que tem autoridade para negociar em nome de cada proprietário. Os proprietários são a parte requerente, as partes acompanhadas pelos seus representantes legais. Podemos dar início ao caso e gostaria de saber se o requerente ou os requeridos querem começar. Bom, vamos começar então pelo problema da porta corrediça do sistema de janelas. Acho bom, inicialmente, vocês se complementarem numa sessão de mediação, se complementarem, né, e falar um pouquinho sobre, antes de entrar nos pontos específicos, é bom ouvir que vocês falem como proprietários um pouco dessa angústia de vocês, dessa, né, enfim, de uma forma polida, se colocar o que vocês estão fazendo aqui, por que vocês procuraram essa mediação. Acho que uma coisa mais genérica antes de entrar na questão bem técnica. Então, bom dia a todos. Nós estamos representando os proprietários do condomínio. Basicamente, os problemas foram elencados pela relatora e procuramos a mediação porque, além de ser uma forma rápida e efetiva de solução de litígios, é interessante para as duas partes chegarem em consenso para resolver o problema em questão. Fala um pouquinho, né, da insatisfação dos proprietários, né? Os pontos de insatisfação dos proprietários foram relatados no histórico ali. Os proprietários compraram um condomínio com uma expectativa muito diferente do que foi apresentado ali, embora essa expectativa esteja frustrada no momento. A gente aguarda que conseguimos chegar a um acordo para resolver da melhor forma, porque são coisas que... Ai, meu Deus, estou muito nervosa. Eu não sabia que ia ficar tão nervosa. Pô, ajuda a gente. Bom, eu acredito que os proprietários, como a Camila já falou, eles tinham uma certa expectativa, eles se programaram para este apartamento que já começou com um atraso. E eles fizeram planos, eles trabalharam, eles fizeram planejamentos para este apartamento e não foi correspondida essa expectativa. Além da expectativa, também houveram muitos danos materiais e até mesmo psicológicos para esses proprietários. E é isso que a gente veio defendendo aqui hoje. E tentar resolver. Tentar resolver da melhor maneira possível. Agora vamos para os problemas em questão. A gente separou por tópicos e cada uma dos advogados aqui presentes vão defender a sua tese. O primeiro tópico era... Tentar solucionar cada ponto. Vamos lá? Lembra? Tá vendo? É incrível, né? Tá dentro da gente, né? Eu vim aqui defender uma tese, eu vim aqui para defender uma tese. Não, nós viemos aqui para resolver. Então é importante a gente... Esse é um exercício também, né? Esse é um exercício. Então, esse é um ponto que nós gostaríamos de resolver. Isso muda tudo. Veja, quando eu digo assim, esse é um ponto... Isso é uma aula, tá? Eu vou me intrometer bastante, vão se habituando, é assim que funciona. Então, quando eu digo assim, eu vim aqui para defender esse ponto, é um tipo de postura, certo? Quando eu digo, eu queria resolver esse ponto, é uma outra postura. É essa postura que eu quero trabalhar com vocês, né? A forma até de falar, de
de apresentar, mostra um pouco disso. Se você veio para fazer uma guerra, se você veio ou se você veio em missão de paz. É muito importante nas audiências e nas sessões que a gente use essa nomenclatura. Olha, como muito bem colocado, né, houve uma frustração, não era o que a gente esperava, né, quem investe na casa própria investe num sonho e de repente não sai como foi o esperado, né, isso é muito frustrante. Mas a gente veio aqui resolver. Olha só como você vai puxando para um sim, lembra? Puxando para um sim. Aí você coloca, olha, vamos começar pelo primeiro ponto, que a gente veio aqui para tentar resolver. A palavra resolver tem que estar sempre, sempre, sempre na mesa. Resolver, 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 resolver. Ela é uma palavra afirmativa. Ela é uma palavra prospectiva. A palavra defender ou palavras negativas puxam uma mesa para um cenário negativo. Palavras prospectivas puxam uma mesa para um cenário prospectivo. Essa é a postura. Essa é a diferença que Roger Fischer nos ensina em Como Chegar ao Sim. A construção do sim, ela é cíclica. Ela é pelas palavras. Então a gente vai criando um terreno fértil para que o sim vá sendo dito. Cada vez que ela fala, a gente gostaria de resolver, isso clica na cabeça de vocês aqui desse lado. Ah, eles querem resolver. Eles querem resolver. Eles querem resolver. Percebe como isso é psicológico? Sabe por quê? Porque nós somos psicológicos. Ou nós somos o quê? Um bando de robô aqui? Não. Nós somos psicológicos. Altamente psicológicos. Cada vez que ela usa a palavra resolver, quica para vocês resolver. Cada vez que vocês usam a palavra resolver com eles, quica resolver para lá. E isso vai ser favorável. Cada vez que ela fala em defender uma tese, vocês se preparam para contra-defender essa tese, psicologicamente. Percebe? Se vocês falam, nós viemos defender, o que eles fazem? Ah, nós também temos que defender. Emocionalmente, eles ficam atraídos por um contra-jogo. É natural nosso. Ataque e defesa, é assim que a gente é. Pega uma criança de 3 anos e tira o brinquedo da mão dela, o que ela faz? Ela corre de atrás para se defender. É nosso, é humano. Se essa mesma criança oferece uma bala para outra criança, oferece um brinquedo para outra criança, o que a outra criança faz em contrapartida? No mesmo momento também cria-se um vínculo de amizade. Então é importante, nesse jogo de mesa, usar palavras prospectivas para que crie-se um cenário deles prospectivo. E ao mesmo tempo vocês, quando forem conversar, sempre o cenário prospectivo. Isso é bem importante. Esses são os aspectos da psicologia das negociações que estão em foco. Vamos lá? Voltando à porta corrediça. O problema da porta corrediça e do sistema de janelas são o seguinte. Eles permitem a água da chuva, que a água da chuva entre durante as tempestades pesadas e parecem muito leves para suportar um furacão de categoria 3. Uma das frustrações dos proprietários foi, na primeira chuva, ver todo o condomínio alagado por uma janela que não suporta uma chuva pesada. A proposta dos requerentes é a troca do sistema de portas corrediças e janelas, para que esse problema seja resolvido e que para também não traga outros problemas de infiltração e demais casos que a chuva pode ocasionar. A nossa proposta para resolver esse problema é que a GBL ou qualquer outra interessada no assunto faça a troca dos produtos. E que seja testada a janela para que ela possa suportar um furacão de categoria 3, que é o que é uma área de risco. Por mais que não tenha acontecido, está na área de risco. E é uma preocupação porque o seguro não vai cobrir se ocorrer. Bom dia a todos. Nós também gostaríamos de cumprimentar os queridos mediadores, nossos colegas. E nós
da GBL, e acredito que de todas as outras empresas, buscamos a mediação para resolver esses problemas e nós buscamos a satisfação do nosso cliente. Dessa forma, nós discutimos entre nós alguns problemas, esses problemas decorridos pelas falhas em projetos, em construção, e nós também chegamos a alguns pontos para resolver esses problemas. O pessoal quanto das janelas e portas, a gente vai passar para o pessoal da DDL, que eles têm uma... Desculpa. O pessoal da DDL, eles têm uma proposta para resolver esse problema. Bom dia a todos, meu nome é Daiane, eu sou representante legal da empresa DDL e a gente lamenta, né, pela construção não dar muito certo, até pelo atraso, mas a gente também veio aqui com a intenção de resolver, porque aí esse negócio ainda pode trazer bons frutos para ambas as partes. Então a gente vai estar colocando a nossa proposta. Bom dia, meu nome é Michael, eu estou aqui representando a nossa cliente do DL, né? Presta serviço para uma empresa que presta serviço para o nosso GBL. E nós entendemos que realmente é necessário fazer essa reforma, concordamos em fazer essa reforma das janelas, né? No caso, das portas corrediças. A gente vai fazer então a melhoria das janelas, mas sem a total segurança de que elas vão suportar os furacões de categoria na escala 3. Isso não estava no acordo, mas a gente vai estar arcando isso no contrato. Mas nós estaremos arcando com essas consequências. A gente vai fazer as trocas das janelas, mas sem a total garantia de que elas vão suportar. Mas elas estarão sendo feitas. Essas trocas dessas janelas, e nós da GBL, vendo como sempre o nosso cliente, querendo resolver da melhor forma possível, nós da família da GBL, a gente vai disponibilizar as provas nos apartamentos da nossa família, para que sejam feitos testes das janelas e das corrediças. O que vocês acham? Essa é a nossa proposta. Então, olha só, nesse caso aqui os mediadores fazem uma narração. Olha só, pessoal, então a gente vai fazer o papel aqui nosso aí, conduzindo para uma sistematização. Existe uma proposta de que sejam trocadas as janelas e as portas corrediças. De parte da companhia existe uma contraproposta dizendo, nós podemos fazer a troca, mas nós não concordamos em dar garantia do furacão. Então agora, vocês concordariam em receber essa troca sem a garantia dos furacões? Essa é a pergunta, porque essa é a contraproposta. Então, o mediador ele vai mediando, ele vai sistematizando. Nós concordamos, o único quesito ali que ficou para resolver é quanto às provas. Talvez seria mais prudente fazer essa análise para ver se a porta ou corrediça ela funciona em apartamentos aleatórios, não só dos proprietários, porque se acontece algum problema na instalação, novamente, alguma coisa assim, não há garantia dos consumidores de tal áudio. Isso foi feito só nos proprietários. Então há uma contraproposta de não se fazer somente no pessoal da família, como vocês propuseram, mas em outras pessoas que não sejam da família. Eu gostaria de ressaltar que a gente deu a oportunidade de fazer essas provas dentro da família da GBL, para vocês não terem problemas, digamos assim, ficar sem janela e demorar para colocar algo do tipo. Então a gente vai disponibilizar os apartamentos da família da GBL para executar todas as provas, todos os testes, e assim vocês verificar como é que vai ficar o trabalho final, e assim
questão de atraso por atraso, os nossos clientes preferem esperar mais um pouco para ter certeza que o serviço vai ser efetivado corretamente Então, dessa vez. nós concordamos com isso, porque as provas elas vão ser feitas de uma forma ou de outra. Então, se vocês desejam que essas provas sejam em apartamentos aleatórios, eu acredito que não tenha problema para nós, porque elas vão ser efetuadas de uma maneira ou outra. Então, onde elas serão feitas para a gente não faz diferença. A gente quer sim garantir e quer a felicidade do nosso cliente e a satisfação dele na compra. Então, eu acredito que esse seria um ponto fácil de resolver. Bom, vamos lá. Não só estamos acordados, agora precisamos pôr em prática. Quando serão, quais são os prazos, né? Um acordo ele não pode ser, isso é importante, genérico. Acordo genérico não existe. Então agora vocês vão fixar. Vocês têm que pedir isso, vocês são os representantes dos proprietários, né? Então vamos lá, os testes serão feitos em quantos dias, onde, enfim, de que forma, né? Então o acordo ele vai se tornando agora operacional. Então, vamos lá? O prazo que nós gostaríamos seria de 30 dias para a efetuação desses testes. 30 dias para os testes. A contar de hoje, doutora? A contar de hoje? De acordo, doutor? De acordo. E 15 dias para a reparação de algum dano caso esses testes não forem. O teste consiste exatamente no que, doutor? Como é que é o teste? Bom, essas janelas e portas vão ser trocadas, substituídas, mas eu acho que o pessoal da DDL pode explicar melhor, já que eles... Como funciona o teste? O O que teste, seria o teste? o teste ele vai consistir no seguinte: as janelas e as portas elas serão expostas a possíveis tempestades ou então a testes artificiais mesmo. Como é que é essa tempestade? Vocês vão pôr uma mangueira lá dos bombeiros? Como é que é no prédio? Como que funciona? Não, na verdade vamos testar também antes da instalação. Tá? Vamos dizer que provocaremos nos testes uma mangueira com bastante força contra a janela. Um teste provocado mesmo para ver a quanto que ela aguenta na janela. Vocês já viram um teste desse acontecer em alguma cidade? Qual que é a solução adequada para Os esse materiais vão teste? ser levados para um laboratório, onde aí eles montados serão testados. Como vai estar, não vai ser direto na moradia. Nós vamos primeiro testar o material em local controlado, e aí depois, após feitos esses testes, nós convidaremos os proprietários a irem ver conosco, e depois realizaremos as instalações. Caso apresente algum problema, nós vamos achar um outro modo, fazer outros testes e até modificá-los, de modo que esse problema seja resolvido no definitivo. De acordo com isso? Vocês não deveriam estar. Qual que é o correto? Faz os testes em laboratório, fechado, instala, e ainda cria-se uma cláusula de que vai se esperar que fica pendente de uma tempestade. Porque uma coisa é fazer em laboratório, outra coisa é no local, gente. Então isso é uma mente de quem, aí sim, agora é a defesa dos interesses. Dentro de uma mediação, você vai buscar defender adequadamente o interesse de quem você está mediando. Então tem que ser muito criterioso, muito crica, nos pequenos detalhes. Então isso tudo numa mediação é muito bom. Porque se fosse o juiz vai dar isso numa sentença, talvez o juiz não consiga alcançar um raciocínio tão apurado para dinamizar a solução adequada quanto numa mediação. Numa mediação você tem a possibilidade de pormenorizar as soluções da maneira mais realmente efetiva que você puder. Olha, veja, vocês poderiam argumentar com eles, olha, já foi, provavelmente vocês quando fizeram o prédio, né, DDL, vocês já fizeram esses testes, né? Ou deveriam tê-los feito. Então alguma coisa já não deu certo nesse primeiro teste. Então nós vamos fazer agora o teste, e daí vocês têm que ir questionando, né? Em 30 dias vocês conseguem montar tudo isso, fazer o teste lá laboratorial, tudo isso é bem importante.
que a empresa tenha ciência. Vocês conseguem em 30 dias, tranquilo isso para vocês? Posso dar uma proposta? Sim. A proposta que a DBL, no caso, está fazendo agora é que sejam trocadas por melhores materiais os apartamentos que serão escolhidos para realizar o teste, e mais ou menos o prazo de 6 meses, ou quando na espera de uma tempestade, para que elas possam realmente serem testadas, e caso não for suficiente essa troca, essa melhoria dos apartamentos de teste, a gente concorda em criar uma cláusula de troca, caso precise ser trocadas. E depois, se for depois dos testes, se ficarem satisfatórias as janelas, nós trocamos do condomínio todo. Essa é a proposta. Daí se passa um tempão entrando água no apartamento, 6 meses, 30 dias, continua entrando água. Os 6 meses são tempos de espera da chuva, para que as janelas possam realmente serem testadas. Por isso que serão escolhidos apartamentos aleatórios, como foi acordado antes. É não que ela vai ficar os 6 meses. A primeira chuva. Feita a primeira chuva, acho que pode ser. A primeira tempestade pode ser avaliada. A primeira chuva já é suficiente. Sim, por isso que a gente vai trocar para fazer. A gente vai trocar essas janelas, o material que foram utilizados nas primeiras janelas e portas vai ser trocado. E vamos esperar esse tempo da primeira tempestade. Iremos analisar os resultados da troca. E caso ela for satisfatória, a gente faz a troca da janela de todo o condomínio. Essa é a proposta. E durante esse período, a DDL vai tomar medidas provisórias de modo que evite a entrada da água no apartamento dos moradores e assumirá eventuais danos que a entrada da água, caso entre, cause aos moradores. Eles assumem essa parte. Até então, enquanto isso, vão estar sendo feitos testes com outros materiais no laboratório e até ser entregue e testado e aprovado, vamos tomar medidas provisórias usando outros materiais. Nós concordamos, como foi falado aqui, novamente, concordamos em fazer a troca aqui das janelas, esperar a tempestade chegar, as janelas sendo suportadas, vamos ter fotografias e tudo mais, e em princípio é isso que nós estamos acordando como representantes, né, da nossa cliente DDL. Só gostaria de um esclarecimento quanto quando o senhor falou de assumir danos. Que tipo de danos a consultora tem em mente? Com a entrada da água, nós temos alguns problemas que, como a umidade, por exemplo, ela desgasta muito a tinta, pode provocar algumas rachaduras, e são coisas desse nível que nós estamos pensando que possam acontecer. E quando o senhor fala em assumir danos, é indenização total, troca de pintura, a rachadura, troca de qualquer eventual aparelho que queimar sobre móveis, como é água da chuva, piso. Doutora Daiane, os danos, eles serão custeados mas somente nos apartamentos de teste. Porque assim, o teste ele vai ser feito justamente por isso, para que a gente consiga saber a questão das janelas. Aí a gente já estaria entrando em outro acordo, né, na questão dos danos causados. Então você propõe que nesse tempo de espera da chuva, quando chover, os apartamentos que não foram trocados
princípio, nós estamos acordando aqui em fazer a melhoria, queremos fazer a melhoria, queremos acordar, queremos sair daqui de uma forma que seja bom para todas as partes. E nós propomos em fazer nesses apartamentos, nos responsabilizamos por esses apartamentos, a princípio, para podermos então futuramente alcançar todos os outros e deixar conforme o cliente. O que foi anteriormente proposto pelo doutor Ali foi que as melhorias seriam, essa reparação de danos seria feita até que as melhorias fossem efetivadas. Em nenhum momento ele destacou que seriam apenas em alguns apartamentos. E eu acho que essa reparação de danos deveria se estender para todos os moradores, porque seria de uma certa forma injusto beneficiar alguns e prejudicar outros. A proposta é integral. A proposta seria integral. Hoje tem acredita que todo mundo vai se beneficiar fazendo os testes e depois trocando todas as janelas. Esse seria um benefício bem grande. A gente quer garantir a satisfação de vocês quanto a esse problema que foi exposto inicialmente, que são o problema das janelas e corrediças aguentarem as chuvas. É isso que a gente quer garantir para vocês e é isso que foi inicialmente proposto. A gente quer fazer esses testes não é para ajudar só aqueles apartamentos, mas sim um bem comum para todos. A gente quer garantir sim a satisfação de vocês, mas com essa entrada da chuva forte, no caso. É isso. Os testes vão ser feitos, não é esses danos que vão ser reparados, não é só para os apartamentos mas não vai ser só para os apartamentos. Vai ser isso, dos apartamentos de teste. Porque esses testes estão sendo feitos para um bem comum. Então, esse prejuízo que a gente vai ter não é só, é para todo mundo, não é prejuízo no caso, é para a melhoria de todos no caso. E não quer dizer que a gente vai pagar todos os prejuízos, mas a gente vai estar buscando uma melhoria para todos os apartamentos depois de serem efetuados os testes. São aqui, pessoal, duas coisas diferentes. Acho que aqui no dia 2, tá? Então, assim, tem a questão dos testes. E os testes está pactuado, tá certo? Os testes, gente, tá ok? Os testes nós temos uma mediação, uma composição. Os testes serão feitos a partir de hoje e terminando em 30 dias. Tá certo isso, gente? DDL? Então, a partir de hoje, vocês têm 30 dias. Quais serão as unidades que receberão os testes? Vocês já definiram? Serão mais 6 unidades? Bom, a princípio seria toda a família da GBL. Não, isso não foi concordado, já houve um acerto aqui, que seriam outros, né, José Felipe? Isso, seriam outros aleatórios como pedido os testes. 10 unidades, 10 muito bem. unidades dos apartamentos da sua escolha, no caso. 10 unidades. Vocês poderiam dizer as unidades? Quais seriam essas unidades? Poderíamos escolher um por andar, eu acho. Um por andar, ótimo. Um por andar. Muito bem. Assim a gente vai fazendo a mediação. A mediação ela tem que ser objetiva, gente. A gente tem que sair do nível dos discursos e entrar no nível prático, ok? A mediação ela tem uma solução real para as pessoas. Então a gente tem que ir, tá? Advogados, vocês têm que ir responsável por ir objetivando. Então nós vamos fazer um apartamento por andar, um total de 10 unidades, num prazo de 30 dias, até 30 dias tem que terminar essas trocas. Já temos também um pacto de que vamos esperar a primeira chuva, certo? Além de essas 10 unidades que serão refeitas, esse material terá que ser previamente testado em laboratório, conforme o doutor propôs e já foi aceito por vocês. Depois aguardaremos a primeira chuva. Deu a primeira chuva, quantas horas depois vai ter uma equipe, nós temos que designar um time das duas partes para ir lá olhar o que deu nessas 10 unidades. Se tem água, se não tem, como é que funciona. De modo geral, na prática, cada equipe nomeia um engenheiro, né, para ir lá acompanhar. Pode demarcar que 24 horas, em até 24 horas após a primeira chuva, esse engenheiro
dos requerentes e a equipe de engenheiros dos requeridos farão uma vistoria nas 10 unidades para verificar a questão se ainda tem água, se está entrando água, se não está entrando água. Então, isso... O custo, vamos lá. Quem vai arcar com o custo dos engenheiros? Acredito que a construtora, pois os proprietários estarão arcando com custos muito maiores em função dos prejuízos causados. Então, acredito que a construtora vocês foram bem claros na pré-venda que suportaria qualquer previsão podia um fenômeno meteorológico e vocês já retiraram essa questão. A gente aceitou, mas então acredito que quando vocês garantiram pra gente, vocês deverão arcar com os custos. Vocês concordam? Vai arcar com os custos dos engenheiros para fazer a vistoria? Eu acho que seria interessante, assim, a gente, vocês, os próprios proprietários analisarem, porque não vai adiantar muito, né, os nossos engenheiros aprovarem, como já aprovaram da primeira vez e aconteceu todo o fato. Então seria interessante os próprios proprietários avaliarem e verificarem. Seriam escolhidos um engenheiro um engenheiro da parte dos proprietários e um engenheiro da parte da empresa. Esses dois engenheiros avaliariam. A proposta é para vocês arcarem com o custo dos dois engenheiros. Então, olha só, para a empresa não tem custo, porque vocês já têm engenheiro. É só o engenheiro que eles escolheram. É um engenheiro de eles vão indicar. E vocês têm de vocês já. Então a gente aceita, né, disponibilizar dois dos nossos engenheiros, né? Eles vão escolher um deles. Tá. Vocês já têm uma empresa, portanto esse custo não existe para vocês. Já tem um engenheiro da empresa, então vocês não vão pagar por isso. Ele já é de vocês. Eles sim querem um engenheiro de confiança deles. Vocês vão arcar com o custo de um engenheiro. Então, a gente concorda com essa contratação de um engenheiro de uma empresa não ser terceirizada, é a escolha de vocês, mas também com esse custo no caso de um engenheiro fazer essa vistoria. Nós da GBL, no caso, a gente concorda em pagar sim essa vistoria. Ok, então já temos um custo. Esse engenheiro, assim que for feita a melhoria, então, mas esse engenheiro... assim que passar a primeira chuva, perdão, ele já poderá ir. 24 horas. Esse engenheiro também será acompanhado por um da nossa empresa. Concorda? Sim. Muito bem. Fizeram a vistoria. Tem dois caminhos que podem acontecer nessa composição agora. Deu tudo certo, não tem chuva. Qual é o caminho? Quanto? 15 dias. Vocês conseguem trocar o prédio todo em 15 dias? 30 dias? 30 dias para a troca, então, de todo o edifício. É interessante colocar uma sanção caso não seja cumprido esse acordo. Uma cláusula penal. 30 dias sobre, caso funcione a porta, como eu disse, sob pena dos vendedores arcarem com o custo integral de eventuais danos, porque depois de estar acertado e ter as portas e as corrediças as certas, as que funcionam, depois desse prazo, nada garante aos proprietários que não vai aparecer uma nova chuva e vai causar mais prejuízos ainda aos... Então vamos dizer, caso não dê certo, na verdade a cláusula penal seria que vai continuar lá tudo errado e sempre eles vão arcando com as perdas e danos, é isso? Caso não dê certo. Mas e atraso nesse atraso nessa montagem. Atraso na montagem. Caso dê certo, eles pegaram uma porta, uma corrediça bonitinha lá e não conseguiram em 30 dias trocar de todo o prédio. Então, eventuais danos, depois desses 30 dias, serão arcados integralmente por eles. A cláusula penal, gente, nesses casos, ajudando
dando agora e orientando vocês, é bom fixar uma multa diária também, tá? Por descumprimento. Sempre quando é uma obrigação de fazer, é bom fixar uma multa diária como cláusula penal também. Então, de quanto poderia ser essa multa? R$100 dia? R$100 dia por morador, né? Que não Por morador, por unidade, né? Por unidade, até o efetivo cumprimento, além das perdas e danos. Ficou boa? Essa é uma situação. Então, E, professora, só para esclarecer que nesses 30 dias a gente está incluindo todos os tipos de fatos que possam ocorrer, inclusive mau tempo, que não vão poder ser usados como desculpa pelo atraso. Bom, como vocês com certeza vão entender, a gente não tem como, a empresa com certeza não vai ter como trabalhar em tempos ruins, e isso já ocorreu até por causa da demora da entrega. Então a gente gostaria de pedir também, além desses 30 dias, um período de carência, porque a gente não tem como garantir as condições meteorológicas. 30 dias com o desconto dos dias que eventualmente chover. Por exemplo, se chover os 30 dias, a gente não tem como trocar, como é que vai tirar a janela? Perfeito, uma boa condição. É os 30 dias descontados eventuais dias Em que a empresa não possa trabalhar, no caso, mas diferente disso, se for dia útil e que a gente possa estar resolvendo os problemas para vocês. Vai lá, mas 30 dias é corrido ou útil? Útil. Agora na tua fala, tu falou em dias úteis. 30 dias com dias. Eles querem úteis. São dias úteis, no caso. Porque a empresa, justamente como ele falou, nos dias que a empresa puder trabalhar. Então, finais de semana não incluem nesse fato de que a empresa possa Muda trabalhar. tudo. Dá mais dias. Vocês concordam? Ou querem corridos ou úteis? Se for 30 dias úteis, então a gente não tem por que ter a carência, né? Na verdade, essa carência... Porque caso chova, vocês vão poder compensar esse dia no final de semana. Acredito que não será um problema para a empresa, já que vocês estão correndo atrás de um prejuízo causado por vocês próprios. Bom, a gente está pedindo dias úteis porque nossos funcionários, a gente quer, é claro, a gente quer principalmente o bem para os nossos clientes. Isso é um ponto chave para nós. A satisfação de vocês é o que a gente quer na verdade. Mas nós, como empresa, não podemos passar por alguns direitos trabalhistas. Todo funcionário ele vai precisar de num dia, pelo menos, da semana de folga, o que já é garantido, pelo menos no mínimo, o que não seria um dia útil. Então, posso terminar? Obrigado. Então, esse prazo de carência que a gente está pedindo, caso alguma condição meteorológica influencie, não teria nada a ver com esse... não influenciaria nesse tempo de nesses 30 dias úteis que a gente está pedindo para vocês para essas melhorias. Mas ele está entrando num assunto que não é mais isso, porque o problema trabalhista é só você dobrar o número de funcionários. Enquanto uns folgam, outros podem estar trabalhando. Mas exatamente o que a gente estava conversando aqui é que a mediação ela serve para ambas as partes ficarem felizes. Então a nossa empresa ela não tem como arcar com esse custo de dobrar os funcionários justamente só para resolver esse problema. Então por isso que a gente estava pedindo esses dias úteis. Olha só, doutores, uma sugestão aqui. Nós estamos com discussão de dias úteis ou não. Quantos dias a mais dá se for dias úteis? Vamos calcular? 8 dias é muito significativo? É porque entre mais os dias de carência que eles estão pedindo, caso. Mas então vamos fazer o seguinte, seria entre... Só um minuto, pessoal. Aí é onde que está a questão do discurso e da prática. 30 para 38 é muito. 34 dias dá? 38 e 34, pode ser? Pronto, resolvido. Tá vendo? Isso vocês têm que fazer na vida real. Não espichem muitas conversas. Muito PPP. Sejam mais práticos. Bom, 30 dias corridos e 30 dias úteis. Qual é a diferença prática disso? Quanto dá mais? Dá 8. Concorda com 8? Não, 8 é muito. Concorda com 4? Metade? Concordo. Entende? Porque senão fica aquela coisa, que daí já é o embate de quem tem a razão. Nós queremos ter razão, nós queremos ter razão, nós queremos ter razão. E às
termos mais práticos. Quanto é a diferença? Eu deixei rolar o útil, eu puxei esse assunto, porque eu queria chegar nesse ponto, porque eu sempre sei que essa questão do dia útil dá esse debate que deu, que não se torna prático. E no fundo eu preciso saber se eu for em útil ou não útil, o que isso muda na vida real das pessoas. Esse é o ponto. Foco na vida real, ok? Menos discurso, mais vida real, mais prática efetiva. O que isso muda na vida dos moradores? Quantos dias que isso muda lá no condomínio? É esse o ponto, sempre. Tudo bem? Então, em vez de a gente colocar 30 dias, a gente vai pôr 34 dias corridos. Pronto, fechamos a questão. De carência, não é isso? É. Caso eventuais chuvas. Não, descontados os dias de eventuais chuvas. Isso já foi. Bem, essa questão do atraso. Eu falei que podia dar uma situação de fazendo os testes, deu tudo certo, a gente vai começar esse procedimento. Mas tem uma outra bifurcação nesse item. Se feitos os testes, nas 24 horas deu errado. O que vocês querem fazer se der errado? Não, aí os proprietários. Veja, a DDL fez uma vez, não deu certo. Fez os testes, colocou, não deu certo. O que vocês propõem se pela segunda vez não der certo? Qual que é a ideia de vocês com relação a isso? Isso é importante. Vá para uma mesa de negociação com proposta A, B e C. Nós temos que ter vários caminhos. Isso vocês têm que pensar antes da sessão de mediação. Essa bifurcação já deveria ter vindo pronta, pensada. Deu certo, acontece isso. Deu errado, acontece aquilo. Nosso pedido é esse. E nesse pedido a gente pode lastrear, zonear A, B e C. Isso é muito importante sempre na mediação, a gente ter os caminhos para o que vai acontecer, deixar de acontecer, dar certo, dar errado, todas essas possibilidades. Então vamos lá. Se deu errado pela segunda vez, o que vocês acham? Qual que é a... Se der errado, a gente vai diminuir o prazo para que sejam feitos novos testes com outras empresas e essas empresas teriam que ser indicadas por um grupo formado de especialistas. Seriam indicados pelos próprios proprietários. Quantas empresas? 3? 3 empresas acho que seriam suficientes. E o custo dessas outras empresas? Arcado também pela construção. E vocês vão escolher uma delas para executar daí. Exato. E aí o custo disso teria que correr por conta da DDL, porque vocês não gostariam mais que a DDL executasse, haja vista 2 vezes que não funcionou, vocês gostariam de uma outra empresa. É isso? Tem uma proposta na mesa DDL. No caso de não dar certo essa segunda vez, que uma terceira empresa possa estar arcando com isso, que vocês custeariam esse custo. Vocês aceitariam isso? Aceitariam? Sim, a DDL aceita. Seria no mesmo prazo, acho que a gente pode considerar. E aí nos mesmos prazos, mesmo causa. procedimento, mesma causa. Percebe, gente? Vê como é complexo? Trocar uma janela do edifício gera tudo isso que você tem que pensar. Você tem que pensar cenários futuros, todos. Deu certo, deu errado, cláusula penal, penalidade, multas, descumprimento. Tudo isso faz parte de uma composição patrimonial. Vocês precisam pensar sobre tudo isso. Então, conciliadores, façam agora, por favor, mediadores, façam uma leitura de tudo que foi combinado entre eles para ver se é isso mesmo, por favor. Bem alto, Antônio, para que todo mundo possa ouvir. Ficou combinado, então, que seria proposto um prazo de teste de 30 dias, a DDL propôs um prazo de teste de 30 dias das novas janelas em apartamentos aleatórios, sendo 10 unidades por andar. Uma por andar. Uma unidade por andar, sendo 10 unidades no total. E após uma chuva, um engenheiro de cada parte seja levado até o local em até 24 horas para conferir o resultado. E caso o teste falhe, seja escolhido entre 3 empresas, seja proprietários, para realizar novos testes
DDL. No mesmo prazo, né? No anterior, no mesmo tempo, no mesmo dia. E se der certo, os testes. Se der certo, ocorre a prova em 34 dias corridos. Com tempo de carência, caso não é tempo de carência, com desconto dos dias que eventualmente chova, tem que assinar. E a penalidade de R$100, uma multa R$100 por dia se passar. Por unidade. Por unidade de apartamento. E mais as perdas e danos, como cláusula penal pelo descumprimento dos prazos. Anotaram, pessoal do relatório, esse pacto? Sim. Agora vocês têm que fazer a pergunta final, mediadores. Se eles estão de acordo com esse pacto, se eles estão de acordo com esse pacto. Requeridos, de acordo, podemos passar por Bom, o outro problema relatado foi quanto à pavimentação externa, que apresenta oscilação nas paredes e telhas rachadas, e que até plantas estão crescendo nessas rachaduras. Os proprietários gostariam da substituição dessa pavimentação. Apenas, é a única questão, é a substituição dessa pavimentação de estradas viárias. Qual é o valor do que vocês gostariam de receber? Sempre na prática, né, pessoal? O valor total da substituição da pavimentação vai custar R$32.000 e 32.500. Todos acabados pelos da construtora, Primeiramente, bom dia. Meu nome é Jacob, nós aqui somos da equipe One Stop Design e nós somos a equipe projetista, responsável pela projeção, arquitetura do projeto. E nós reconhecemos que nós falhamos, apresentamos uma falha no nosso projeto e nós estamos dispostos a pagar o valor total de R$32.500 para serem realizados os projetos. A GBL não assume isso, nós mesmos concordamos entre nós em assumir esse valor e possíveis falhas. E em troca disso... Na verdade, nós temos mais uma questão. A nossa empresa está aceitando sim pagar o telhado para vocês, mas dentro de uma reunião que nós tivemos entre as empresas aqui, ficou acordado com a empresa DDL que nós pagaremos o telhado e a empresa pagará a mão de obra. Certo. Quanto de a mão de obra? Como é que é? Quem paga quanto? Nós vamos pagar R$32.500 do conserto do telhado, né? Que é o valor que eles propuseram pra gente. Mas a negociação que a gente tinha feito interna seria que a DDL pagaria a mão de obra dos materiais que a gente forneceria. Nesses R$32.500, quanto é a mão de obra? Quanto que eles vão pagar para vocês? A gente não vai resolver isso ainda, pra eles. O custo que nós temos pago já para a empresa, né? Quanto dá isso? Isso não pode, vocês têm que ter números. Inventa um número. Quanto é a mão de obra? Mas espera aí, só um pouquinho, vamos lá. Espera lá. O pacto é, vocês vão dar R$32.500 em espécie para eles. Tá? Mas eles estão dizendo que o custo total é R$32.500, com tudo, inclusive mão de obra, eles já orçaram isso. Nesses R$32.500, que é o total, tudo, quanto é mão de obra que vocês têm que passar para eles? Como é que funciona? Porque vocês estão pedindo R$32.500 e vocês vão resolver, certo? Não é vocês que vão executar lá. Eles vão dar R$32.500 e eles vão resolver sozinhos.
Se fosse em serviço, não seria os 32.500. Então, não vai ter mão de obra de vocês para eles. Eles vão ganhar 32.500 e vão resolver sozinhos. Professora, a gente vai dar 70% e a DDL que paga 30% da mão de obra. Então, dos 32.500, vocês vão pagar 70% e eles 30%. É isso que eu queria checar. Entenderam? Para os moradores não precisam correr atrás de outras empresas, eles se viram. Não, eles vão contratar como eles quiserem. Eles vão ganhar 32.500 e não é mais problema de vocês. Vocês aceitaram isso? Tá. Quanto é 30% de 32.500? Quanto é 70% de 32.500? Na ata da audiência isso tem que ficar bem determinado. E 70%? 22.750. 22.750. Muito bem. Então a ata vai ficar assim. Vamos ver como é que o Antônio registrou. Que em relação à pavimentação, a empresa GBL e a empresa BBL pagarão a quantia de 32.500 aos requerentes, sendo que a GBL pagará 22.750, equivalente a 70%, e a empresa DDL pagará 9.750, equivalente a 30% desse valor. Tudo bem? Prazo para o pagamento e cláusula penal. Todo acordo tem que ter prazo e cláusula penal. Qual é o prazo do pagamento? Vocês precisam quantos dias para esse pagamento? 5 dias? 7 dias. 7 dias. Então, para o dia 7 de julho de 2017, pode ser depósito bancário, doutores? Depósito bancário na conta. Qual é a conta que vai ser depositada? O condomínio tem uma conta corrente na conta X do condomínio até o dia 7 de 7 de 2017. Cláusula penal. Multa de 10% ao dia. 20% é cláusula penal é integral no valor do débito, tá? Tem uma regra para isso. Se for código do consumidor é 2% no máximo, permitido por lei, sobre o valor do débito. E de praxe no foro em geral é 20% sobre o valor do débito. Essa é a cláusula penal permitida, tá bom, pessoal? 20%. Às vezes, quando é um devedor contumaz, a gente consegue a 30%. E quando é muito chorão, a gente vem para 10%. Mas o de praxe é 20% sobre o valor do débito. Equipe de mediadores, nós da One Stop Design também gostaríamos que, como nós assumimos a responsabilidade e reconhecemos a nossa falha, nós pedimos que a GBL retire o processo judicial que eles iniciaram contra a gente. Concordam, empresa? Isso já foi anteriormente discutido entre nós e nós concordamos com isso. Mais um pacto na pavimentação que as partes GBL e On Stop Design concordam em extinguir o processo que tramita entre eles no foro da comarca de Itajaí, nada mais tendo a reclamar dos outros em relação ao objeto desse processo, e que a petição será feita em conjunto pelos advogados no prazo de até 5 dias, além de protocolar a mesma junto aos autos. Esse é mais um acordo que é firmado. Ótimo, extinguiram um processo? Muito bom, viu? Nós vamos extinguir assim que passaram 7 dias e correr depois. Querem depois da depois da justamente para a gente verificar se os clientes realmente foram atendidos. Tá, então 7 dias vão mudar, não é 5 dias, 7 dias após o pagamento desse depósito. Muda ali, 7 dias após a confirmação do depósito. Faz a pergunta, se o pacto está aceito. Senhores, o pacto aceito, acordo aceito. Por parte da One Stop também. Também? Todos em acordo, próximo. Então, nós gostaríamos de acordar agora com a empresa sobre o custo
Ô, professora, o Antônio podia dar uma lida, só porque ficou meio confuso. Antônio, por favor. Com relação à pavimentação, os requeridos concordaram que a OneStop e a DDL pagariam o valor de R$ 32.500, dividido em 70% para o OneStop, que fica em R$ 22.750, e a DDL pagaria 30%, que é R$ 9.750, no prazo de até 7 dias, que dá no dia 7 de julho de 2017, e caso atrase o pagamento, eles têm uma cláusula penal de até 20% sobre o débito. Só vou fazer um adendo, que é na conta corrente do condomínio, e a cláusula penal 20% sobre o valor do débito ratificado. Bom, nós, os proprietários, gostaríamos de acordar com a empresa GBL sobre o custo de manutenção por ano para cada apartamento. Nós propomos que cada proprietário apresentando um apartamento, ele pague as manutenções até R$ 600 e a partir de R$ 600 a empresa arque com os custos. Essa é a nossa proposta. Eu gostaríamos de... também gostaríamos de formar um comitê de gestão com os proprietários da GBL e os proprietários do apartamento com a tarefa de elaboração de um plano de manutenção anual. Então, bom dia a todos. Pelo que entendi, acima de R$ 600 a gente arca com... Bom, a gente acordou entre a gente aqui que a gente não concorda com esse acima de R$ 600, deveria ser acima de uma margem de R$ 1.000, ultrapassagem de R$ 1.000 do proprietário. Porque existem apartamentos que não foram vendidos ainda e esse valor seria tipo, os que não foram vendidos, a gente teria que acordar também com o valor anual. Tá. Então, os senhores concordam que o pagamento de uma taxa de R$ 1.000. A gente paga R$ 1.000 e passamos para vocês arcam com os custos. Isso? E quanto ao comitê de gestão, os senhores concordam com essa... Como funcionaria esse comitê de gestão? Seriam formados pelos proprietários e pelos representantes da empresa. E a gente discutiria neste comitê de gestão quais são as manutenções que precisam ser feitas, quanto que vai custar e se o prazo dos prazos de entrega e quem irá se ultrapassar então a margem, como vocês estão propondo R$ 1.000, a empresa custeará e a menos que isso, quem custeará serão os proprietários. Mas aqui diz, a gente acordou durante um processo de 5 anos, a contar da data da conclusão do projeto. E esse comitê de gestão seria só dentro desses 5 anos ou depois disso? Seria no prazo de 6 anos. 6 anos? 6 anos. Para existir esse comitê de gestão. E a conta de R$ 1.000, se estenderia por 6 anos. Só lembrando que é R$ 1.000 por apartamento. Isso. Nós concordamos com os R$ 1.000 que vocês estão propondo, desde que este se estenda por 6 anos e que seja formado um comitê de gestão com os representantes da GBL e os proprietários. Por que não tem muita dificuldade? Porque a gente já tem engenheiro e a gente já está cuidando disso no sistema de porta corrediça e sistema de janela. Então é só estender aos outros projetos do prédio. Então, a gente sempre assim, esse comitê de gestão durar 5 anos e nesse 6º ano fazer uma chamada de capital dos proprietários junto com os donos da família. Para arcar se houver algum problema nesse 6º ano. Uma chamada de capital dos proprietários. Seriam os R$ 1.000, e juntamente esse comitê durante os 5 anos
E no sexto ano seria esse chamado de capital. Uma chamada de capital seria basicamente, se ocorrer algum dano, a empresa, junto com os proprietários, faz uma chamada de capital. Ela observa o valor total e divide parcelamente com o que os proprietários podem pagar para fazer para conseguir um pouco de dinheiro para ajudar uma chamada de capital com os proprietários. Também a empresa não está nessa chamada, mas os proprietários, mas indiretamente ela está, porque ela também é dona dos apartamentos. Tá, e aí, se tiver algum dano, alguma coisa, quanto que o senhor se propõe a efetuar o pagamento? Neste sexto ano. Uma chamada de capital. Mas quanto? Valor, exatamente, vai depender do valor do dano causado. Entendeu? Conforme o dano for causado, a gente vai analisar o custo que vai ser necessário ser pago. A gente vai fazer justamente essa chamada de capital para poder as duas partes entrarem nessa chamada. Assim, a gente está tentando chegar num acordo com vocês, mas o que foi anteriormente proposto foi um valor de R$600 durante os 5 anos. E com o comitê de gestão. Porém, vocês contrapropuseram o valor de R$1.000. E nós aceitamos este valor, mas demos uma condição de que este seja arcado durante o 6º ano também. Este é a nossa condição para o aumento do valor. Considerando que o custo médio de manutenção de um prédio em boas condições, como os senhores garantiram na venda, seja de R$1.000, não vejo grandes problemas para estender por mais um ano. Se essa capital for, quiserem um capital, a gente pode aceitar a proposta de vocês, desde que o valor seja abaixado para R$600. O que vocês acham de estender para, então, 5 anos e 6 meses, e os outros 6 meses fazer a chamada de capital? Concordando. Ótimo, perfeito. Sempre achando em termos de meio termo. Sempre meio termo. Onde eu vou começar a chamar. Ótimo. Antônio, faz a leitura para o pessoal, então. Ficou acordado, então, no prazo de 5 anos. Então, ficou acordado que haverá essa indenização por 5 anos e 6 meses de R$1.000. Custos acima de R$1.000, Que a empresa pagará custos acima de R$1.000 por ano para cada unidade de apartamento. E nos últimos 6 meses haverá a chamada de capital, junto com o comitê que vai ser formado pelos proprietários e pelas comitê funcionará durante os 6 anos. Só esclarecendo para não ficar meio obscuro, o acordo é por 6 anos. Nos últimos 6 meses vai ser essa chamada de capital. Porque, como colocado ali, parece que a gente acorda por 5 e seria por mais 5 anos. São 5 anos e 6 meses. 5 anos e 6 meses. E nos outros 6 meses. 5 anos e meio, e daí no outro meio a chamada de capital. Não são 6 anos, são 5 anos, 6 meses e mais 6 meses de chamada de capital. Recebendo o professor Luiz Gustavo Marinoni, que vai dar uma espiada na nossa sessão. Nada de pressão, fiquem tranquilos. Tá, então fechou, conseguiu, Antônio? Espera aí que o Antônio vai fazer a leitura desse item. Então, ficou acordado que haverá um comitê por 6 anos. Pessoal do relatório, atenção. Haverá um comitê por 6 anos, formado pelos proprietários e pelas empresas. E, se houverem danos, será pago R$1.000 o ano
para cada unidade de apartamento durante 5 anos e 6 meses. E nos últimos 6 meses desses 6 anos haverá chamada de capital. Será convocada, então, uma assembleia para a aprovação de uma chamada. Nós não estamos combinando o valor da chamada de capital, certo? Peraí, a gente só não... Convocada uma assembleia para a aprovação de uma chamada de capital, que é o tipo da coisa que vai ficar em aberto, né? Tá vendo? Por isso que eu falo. Estou insistindo o tempo todo aqui na sessão com vocês com relação... Turma, Jacob, eu estou insistindo com vocês a situação da objetividade. Nós estamos fazendo uma cláusula para inglês ver. Daqui 5 anos e meio nós vamos convocar uma assembleia. Vocês acham que nós vamos aprovar essa chamada lá depois de 5 anos e meio? Muito provavelmente. Daqui 5 anos e meio, tem um professor amigo meu que em 5 anos e meio teve 2 filhos. Rola muita água embaixo da ponte em 5 anos e meio, né? Então é o tipo da cláusula que você já tem que pensar assim, nós estamos pondo aqui como uma válvula de escape para alguma coisa, porque ela não é objetiva, ela não me diz nada, ela me diz que eu vou convocar uma assembleia um dia, se Deus quiser, para aprovar, se Deus quiser. Vocês percebem isso? É importante. Se você não quer esse efeito protelação e ficar divagando na nuvem, tu não pode pôr uma cláusula dessa. Se o efeito é meramente simbólico, para a gente deixar uma coisa pendente ali, tal, beleza, deixa ali. Mas é importante saber o que você está fazendo. Percebem isso? Deu para perceber? Entendem o que eu estou dizendo? Porque nós estamos trabalhando com aqui raciocínios mais objetivos, mais práticos hoje. Não tanta mirabolância, né? É importante isso. Pessoal do relatório, conseguiu anotar esse pacto? Mais ou menos o que faltou? Fala aí pra prof. Eu coloquei que ficou acordado e haverá um pagamento no valor acima de R$1.000 durante esses 5 anos e meio. E nos últimos 6 meses haverá chamada de capital. Será convocada uma assembleia para aprovação de uma chamada de capital. Porque a chamada de capital não está firmada hoje. Então, se ela não existe, nós vamos ter que convocar uma assembleia para fazer, correto? Porque nós poderíamos deixar fixado hoje que a chamada de capital seria de R$100.000. Poderia deixar, gente, não está deixando. Eu acho que só o que a gente... Cada morador já paga R$1.000. É um extra. Acima de R$1.000 a empresa vai cobrir. A empresa vai cobrir. Tá? A gente só... Mediadora, vai fazer agora aquela pergunta básica, se aceitam um pacto. Pessoal, atenção. Aceita pacto? Aceita um acordo? Todos de acordo, então? Tem um próximo? Não, peraí. A gente aqui atrás não conseguiu entender muito bem a tese dos dois lados aqui. Tipo, a gente conseguiu a solução final, mas... Alguém explica pra ele, por favor? Assim, o apartamento ele não foi construído adequadamente. Então, vão haver problemas. A gente começou pedindo R$600 para que a gente pagasse R$600 e acima disso a empresa cobrisse durante 5 anos. Mas eles não aceitaram, deram uma contraproposta de R$1.000, que a gente arcasse com até R$1.000 e acima disso a empresa vai arcar. E a gente estendeu isso para 5 anos e 6 meses, durante 6 meses. Importante uma explicação. Nessa região do Caribe, já há uma média de mercado, que os americanos são muito organizados, que de modo geral um prédio bem construído dá um custo de até R$1.000 mês por unidade. Eles têm essa contabilidade. Ocorre que como esse prédio não está tão bom assim, imagina-se que vai suplantar esse R$1.000. É desse além do R$1.000 que nós estamos falando. Ok? Próximo item, então, pessoal. Além desses problemas que surgiram após a morada dos proprietários, tiveram aqueles que, além de ficarem insatisfeitos com o condomínio, eles foram justamente prejudicados com a demora da entrega. Sendo assim, tiveram 3 proprietários que, durante esse período, tiveram que passar com aluguel para estadia, e esse é um valor que está fora do orçamento familiar deles, então eles foram prejudicados com isso. E atendendo ao pedido, foi um valor gerado, já atualizado, de R$81.057, 41 centavos. Os proprietários, eles solicitam reembolso atualizado desses valores que eles tiveram que custear com a moradia. Esse da demora da entrega do
Bom, aqui é o caso dos aluguéis, então, né, pessoal? Aqui o time não pode conversar o tempo todo, os profissionais, ok? Os profissionais devem permanecer sempre ligados nos profissionais, tudo bem? Por favor, Natália, são os casos dos aluguéis, né? Quanto é que vocês estão pedindo? 81. Já o valor atualizado, R$ 81.057,48. Já para os três, o total dos três proprietários. Com base na extensão dos juros da atualização monetária. Que é justamente no caso que a coleta do leu, né, seriam 54 mil, o caso inicial. Mas 54 mil em 2012 não é 54 mil em 2017. Nós atualizamos no site do TJ. 81 mil versus 54 é a proposta de vocês? Qual é a proposta da GBL? Na verdade, a proposta da GBL seria, a gente concorda realmente em pagar, mas a proposta da GBL seria 10 mil por proprietário. Quantos são? Até porque tendo em vista que os 54 mil divididos pelos proprietários daria mais ou menos um aluguel de 2.571. Então, a gente concorda em pagar, mas esse é um valor exorbitante. Baseado em que esse valor? Oi? De 2.000 e... Seria, a gente contou do prazo dos três proprietários, dividido aos três proprietários, seriam 2.571 por mês, que a gente avaliou, pelo tempo que vocês falaram que alugaram, né, que os proprietários alugaram. Então, dividido daria 2.571. Mas a gente está levando em consideração também o prejuízo que eles tiveram, porque esse aluguel não estava incluso no orçamento da família. Então, provavelmente, eles tiveram que tirar de outros lugares para poder suprir, entendeu? Esse valor. A gente concorda, assim, em ressarcir parte desse valor, porque a gente quer o bem do nosso cliente, como sempre. Mas o que nós não estamos concordando é com esses 81 mil que vocês falaram. E se nós fizéssemos o valor inicial, 54 mil, sem atualização monetária, sem juros? Porque foi 54 mil que eles gastaram no total lá de aluguéis. Tá. Esses 54 mil a gente calculou dividindo pelos três, mais ou menos aí em torno de 18 mil para cada um. E se a gente concordasse em pagar 15 mil para cada um? Pode ser. Certo? Dado, pode ser 15 mil para cada um, esse total de 45 mil. Como vai ser feito esse pagamento? Ficou em quanto? 45 mil dividido em três proprietários. Os senhores vão efetuar o pagamento à vista? Sim. Poxa, tem 45 a vista. Nós vamos pagar o depósito bancário. Vocês têm que passar a conta da poupança com isso de vocês. E até 7 dias vocês têm que pagar. A gente paga 7 mil para cada um. Até 7 dias? Qual é a conta? Irá ser na conta de cada um. De cada proprietário.
acordo? Ambas as partes? Mais algum item, mais alguma solicitação? A doutora perguntou já se está tudo certo, se já. A gente tem agora uma comunicação de 20 proprietários que compraram um apartamento no intuito de investimento. Ou seja, eles iam comprar um apartamento e alugar. Mas com atraso eles deixaram de lucrar com o investimento que eles fizeram. E eles estão buscando uma média de aluguel do apartamento seria de 4 mil por mês, considerando 75% só da ocupação para 7 meses por apartamento. E a gente está buscando com atualização monetária, pois eles deixaram de ganhar naquele tempo, só que hoje custa muito mais para manter o apartamento e tudo mais. A gente está buscando uma indenização de R$ 625.737,69. Bom, quanto a esse valor, a gente acredita não ter responsabilidade com isso, pois não existe nenhum acordo formal que diga o contrário, que a gente garantiu para vocês que isso seria, que a gente pagaria esse valor. Até porque não nos foi informado de que o objetivo dos proprietários seria alugar esses, não nos foi informado por escrito, né? Que isso seria uma necessidade dos proprietários. Então a gente não está concordando de fato com isso. Estava no contrato? Na verdade, não sei se estava no contrato ou não, porque a empresa se prestou a entregar a obra no dia 20 de dezembro de 2012. A entrega da Mas esse prazo já foi indenizado justamente anteriormente, do prazo de atraso. Na verdade, a gente não chegou nos danos morais ainda. Então, a gente pode pedir, por isso estamos pedindo, baseado no Código Civil, no artigo 402, que fala: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. E neste caso, os moradores deixaram de lucrar por conta de um atraso feito pela empresa. Esse Código Civil é da Ilha da Granal? A professora mandou ser do Brasil. O SF, ele que a professora mandou. Na verdade, a gente não podia usar nada que não tivesse na folha. Não, a professora está usando o Código Civil. A professora disse que a gente podia fundamentar Que aspecto vocês estão usando? Que eles são responsáveis, sim, pelo que os proprietários deixaram de lucrar por conta do atraso. Está na folha, é o que eles querem. Os investidores dizem, não importa se está ou não o artigo. A tese dos investidores na folha, independente do Código Civil, não precisa nem usar o Código Civil. Está na folha dito que eles querem aquilo que eles deixaram de lucrar. É isso? A regra de mercado. Porque eles falaram que não é responsabilidade deles. Não, mas eles não estão usando a lei aqui. O que eles estão usando é uma questão de contrato ou não contrato. O que a folha diz é de que não havia, que a argumentação deles, vocês podem debater isso, claro. A folha diz que não teria sido escrito no contrato que vocês celebraram entre vocês, que estava sendo contrato para investimento. É isso que diz. Vocês compraram para investimento e eles dizem, olha, mas nós não sabíamos que era investimento. Agora, pense se isso é importante estar ou não no contrato. Porque essa perca foi pelo fato do atraso na obra, entendeu? Então, argumentem isso. Estando ou não no contrato, é óbvio que houve a perda. Então, eu acho que não no aspecto Código Civil ou não Código Civil, e trabalhe no aspecto da perda financeira. Eu acho que esse é um aspecto importante. Olha, a gente está argumentando aqui que eles deixaram de lucrar com um apartamento, pois esse foi o investimento deles, eles deixaram, porque foi entregue atrasado o apartamento. De qualquer forma, vocês fingiram dentro de vocês o contrato de entrega do apartamento. A partir desse momento, todos os danos, as perdas, os lucros que deixaram de ser obtidos, é responsabilidade de vocês, sim. Era um lucro que eles já estavam prevendo, porque se o apartamento ocorresse na entrega devida, este lucro
com uma despesa das famílias que tiveram que pagar aluguel. Agora a gente veio com o caso dessas pessoas que deixaram de obter lucros já programados pelo prazo de vocês. Então, assim, vocês agora estão falando que não tem nada a ver com vocês, mas na família vocês reconheceram um erro, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito parecida para vocês serem que não tem nada a ver. Assim, a GBL, ela antecipou que teria dificuldades na entrega do projeto. Tudo bem. E nós, como empresa, visando pelo bem do nosso cliente, a gente concorda, assim, que a gente deve indenizar vocês pelo atraso. Mas esse valor é... atualizado? Não, mas assim, ó, não foi informado pra gente que vocês iriam utilizar esses apartamentos como investimento. Isso não tem nenhuma cláusula contratual. Mas não deveria ser. Continuando, a gente vai sim indenizar vocês, mas não com esse valor. Qual é o valor? 8 mil para cada proprietário. Quanto vocês pediram? 650. dividido por 20 dá 6.150. Não entendi. Quanto por unidade vocês pediram? A gente paga 6 mil para cada um, tranquilamente. Não é Pois é, gente, cadê a conta? Zero? Tá, 625 mil Dividido. 31 dá 31. Vocês pediram 31 mil por investidor, são 20. 31 por cabeça. Vocês estão oferecendo, doutor Felipe, 8? Tem uma distância aí, né? Tem que aproximar isso. Felipe, 31. Então a gente tem como... Só para entender. Qual que é o valor total? O valor total atualizado é R$ 625.757,69. Valor total atualizado. Mas, doutora, só um parêntese. Qual o período de... O período Não é 7 meses? Não, 7 meses de locação. 7 meses de locação. 7 Daí o meses. valor de 420 Quanto está a locação? O total é 4 mil por mês. Tá, 7 vezes 4, 28, 28 vezes 20. É essa a conta? Isso aí. Não dá 600. Atualizado. Aqui é 600 atualizado da 600. Então, vocês já podem começar lá. Nós vamos trabalhar com valor C. Já começa, Felipe, vende. Vocês já não, doutor, vamos trabalhar com valor C. Começa a fazer conta. Conta. Mas o aluguel era 4 mil. O aluguel era 2 mil. Tinha gente alugando por 2 mil. Aí você tem que começar a não pensar no valor global. Se você pensa em 600 mil, isso é uma montanha de dinheiro. Para trabalhar numa composição, você vai desmembrando os valores e simplificando. Veja, eles trabalham com o valor montanha de dinheiro, 600 mil. Também isso é uma boa estratégia. De repente, trabalhar com valores menores para quem vai pagar é melhor. Olha a inteligência emocional. Vim trabalhando com vocês o semestre inteiro sobre inteligência emocional. Não lança 650 mil na mesa. Estrategicamente não é bom para quem vai pagar. Como? Eu tenho que pagar 650 mil, meu Deus, é muita grana. Então lança, olha, 4 mil, tá? Talvez a estratégia de vocês fosse trabalhar com 28 mil por unidade. É 28 por unidade. Aí eles, 28 por unidade, quantas unidades? Eles não conseguem calcular que é 650 mil nesse momento do lançamento da proposta. Agora vocês vão tentar então diminuir isso. Porque você ofereceu 8 por unidade, era 28 por unidade. Então, de repente, quando você pensa 8 por unidade, 28 por unidade, fica mais fácil. Você não enxerga 600 mil, você enxerga do 8 por 28. Também é um raciocínio mais fácil. E já paguei 15 no acordo anterior, sob a alegação de que eram os apartamentos das famílias. Então, 15 tu já comprometeu, né? Só que 15 então, uma tacada só. 15 para 28, tá. Mas a proposta tem 12. Considerando que ficou 100% do tempo alugado. Exatamente. Considerando. Não, meu Deus. Não, a gente vai Inteligência emocional. Quebra a negociação, faz alguma coisa. Pra que ela faz isso às vezes?
salarial, provavelmente esse acordo não vai sair. Então, a única forma é ir trabalhando com valores picados, para não ser uma montanha de dinheiro, e eu acho que um bom argumento é, olha, beleza, mas o investidor não pode ter segurança do 100% de ocupação. E aí falava uma ociosidade de 75%. Então, trabalha com isso aí. Então, nosso próximo... Antes da contraproposta, a gente gostaria de dizer que talvez nem todos 100% dos apartamentos seriam locados nesse tempo. E com isso o valor já ia reduzir bastante. E a gente também gostaria de trabalhar com valores secos. Tá. Secos e molhados quando você Bom, vocês estão pedindo 28 mil, certo? Não. 5 mil. Mas vamos trabalhar com sem correção, fala assim. É, mas vamos trabalhar sem correção. Seria os 28 mil, correto? Sem correção. Sem correção. Seco. Exato. E a gente ofereceu 8 mil, vocês não estão de acordo e a gente entende. O que nós propomos, tá certo isso? Tá. Para o bem do nosso cliente, a gente oferece 12.500 para cada proprietário. Agora faz aí 12.500 vezes 20 dá 250. Não teria como aumentar esse valor para 5? A gente gostaria, então a gente mantém em 13 mil. 13.500. 13 mil. 14 mil. Ó, fazemos assim, a gente já cedeu uma vez. Então a gente gostaria de fixar esse nosso valor em 13 mil. Pode ser que não. Não, aí não. Vocês vão ter uma bomba de Eu não fazia. Aí o presidente aqui vai ficar como a gente já pediu 7 dias para outro, a gente pede mais 20 dias úteis. Mas 20 dias úteis. 20 dias úteis. Vou escrever até mais. Silêncio no tribunal. 20 dias úteis. Palavra só. Isso mesmo. Palavra só. 13 mil, doutor? Foi? 13 mil. Fecharam. 30 dias úteis. Não, 20 dias úteis. 20 dias úteis. Qual é a conta individual de cada investidor? 13 mil para cada um. O depósito será feito via bancária nas contas individuais de cada investidor. Cláusula penal, 20% do valor e execução imediata. Lembrando que obrigação sem penalidade não existe no mundo real. Se você não colocar uma penalidade, uma correção, certamente as pessoas não vão se obrigar a algo que não tenha correção, né? Sempre lembrando disso. Ficou acordado 20 dias, então? Para o dia 28. Qual que é a multa para eu estar atrasando? Não é multa, não é multa. Cláusula penal. Olha a terminologia técnica. Tá? Isso é uma cláusula penal. Toda obrigação constituída deve ter uma coerção que é feita via cláusula penal. Todo acordo tem que ter cláusula penal, pelo descumprimento. A gente não vai fazer uma pausa. Não, a gente vai tocar direto. De acordo, senhores. De acordo. Tem mais algum item? Tem mais? Por danos morais. Mas não tem na folha. Se tivesse acordado, vocês abririam mão. Então falem isso, olha. Eu queria esperar eles pedirem isso. Não, mas doutora Antônia. Ficou acordado, então, com um valor de 30 mil por unidade, dando um total 13 mil por unidade, dando um valor total de 260 mil, pago em até 20 dias úteis a partir de hoje. O valor será depositado na conta bancária dos proprietários
sobre a cláusula penal de 20% sobre o teto a cada dia atrasado. Não. Sobre o débito. Não é cada dia atrasado, sobre integralidade do débito. Não é diário. 13 mil. 13 mil para cada investidor. São 20 pessoas. São 20. Obrigada, Pronto? Eu filmei tudo, daí eu mando. Acordo feito, então, todas as partes, todas de acordo, todas felizes com o resultado. Gostaria de agradecer a presença de todos, a colaboração, o empenho, o estudo sobre as questões. Gostaria de agradecer a professora Keila, que nos proporcionar essa mediação, esse grande estudo, que eu acho que a gente precisa de professor, não só aulas teóricas. A gente precisa ter uma prática para a gente ter ideia daquilo que está fazendo, que a gente pode, né? Para a gente ter uma ideia. Olha o quanto foi legal para fazer isso. Né? O quanto foi bom, o quanto foi produtivo. Então, muito obrigada pelos ensinamentos de vocês para mim também. Muito obrigada. E valeu